Eu converso sobre o Código de Defesa do Consumidor com o advogado José Eugênio Sônego. Mas antes, confira uma dica da doutora Edivânia Azevedo e Silva, cirurgiã dentista. Olá, eu sou a doutora Edivânia Azevedo e Silva, especialista em ortodontia e estou no programa Arte de Viver para falar um pouco sobre odontologia. Um mal muito sério que acontece na cavidade bucal é o câncer bucal. Esse câncer pode aparecer como lesões, por traumas, por próteses mal adaptadas e devem ser diagnosticadas e tratadas a tempo. Ao primeiro sinal de infecção na região da mucosa, da língua, do palato, perto da gengiva, é interessante que você procure o profissional da área da saúde odontológica para que ele vai encaminhar os melhores exames para ser feito e indicar também o melhor tratamento. Esta é mais uma dica do programa Arte de Viver. Para maiores informações, acesse a minha página no Facebook, doutora Edivânia Azevedo e Silva. Até a próxima. Obrigada, Edivânia. Eugênio, vamos falar um pouquinho o que é dano moral e dano material? Bom, isso é uma coisa que muita gente confunde. Para eles, o leigo, claro, né? Para ele tudo é dano moral. Dano, o que é a palavra dano? O que remete à palavra dano? A palavra dano remete àquela coisa que você foi prejudicada. Sim. Né? Você teve algum prejuízo, não é? Então, o dano material, ele é mais fácil de você mensurar, mensurar e concretizar. Porque, ou seja, você teve uma queda no seu patrimônio, certo? Então, essa restituição, ela tem que ser integral. Você perdeu X, você vai receber X. Né? Então, já o dano moral, ele é aquele que está fora da esfera do patrimônio da pessoa. Eu digo que ele está na alma da pessoa. Né? Então, vocês têm aquela coisa, aquela dor íntima, que cada um tem a sua valoração de dor íntima. Né? Eu digo que quando você sofre um dano à sua imagem, um dano uma morte de um ente querido, um dano do seu, enfim, de algum prejuízo moral seu. Né? Eu sempre brinco, não é que brinco, eu sempre falo que um caso clássico de dano moral é aquele em que você, por exemplo, você vai numa loja de departamentos e vai adquirindo o seu produto. Na hora do seu pagamento, você chega lá, a caixa oferece o cartão de crédito da loja, certo? Mas acontece que ela, ao fazer a sua pesquisa, ela viu que você está com seu nome restrito no Serasa ou algum outro algum órgão de proteção ao crédito. Sem que você soube, outra empresa inseriu o seu nome lá. E as pessoas ao lado estão ali e ela fala isso para você. Nossa, isso é muito constrangedor. Constrangedor, não é? Então, isso é um dano moral. Então, porque você tem um dano na sua imagem. É uma coisa muito subjetiva. Até o judiciário, a justiça, ela tem uma certa dificuldade em falar o que é um dano moral, em qualificar o que é dano moral, né? Tanto que nós falamos que a reparação de dano moral, ela tem que ser satisfativa e punitiva. Satisfativa porque, ao você valorar essa dor que o ofendido teve, ele tem que entender que aquele valor monetário, ele, de alguma forma, ele supriu a sua dor, certo? E punitivo porque quem ofendeu, com esse mesmo valor, ele tem que entender que ele não pode prejudicar o terceiro, mais um na sua lista. É muito interessante. Agora, uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é em relação às Olimpíadas, os ingressos das Olimpíadas, que estão sendo priorizados para quem tem uma certa bandeira de cartão de crédito. Fala um pouquinho, exato. Vamos falar disso. Isso, a imprensa toda está comentando sobre isso, que até o Ministério Público do Rio de Janeiro
junto com uma entidade, a Proteste também, que é um órgão de defesa do consumidor, ele está qualificando isso como uma venda casada. É uma coisa abusiva, é uma intenção abusiva, isso é uma ofensa ao código, né? Porque você não pode disponibilizar uma venda só para uma pessoa que tem uma certa bandeira de um certo cartão ou certa uma instituição financeira. Ele não pode te permitir que você só pague com o cartão. Não, ele tem que permitir que você pague com dinheiro também, porque é a moeda corrente do país. Sim. Ele não pode aceitar cheque, claro. Se ele se predispôs a não aceitar cheque, é uma opção dele. Mas o que ele não pode fazer, por exemplo, no caso das Olimpíadas, o que está ocorrendo, é que além dele só aceitar cartões dessa bandeira de instituição financeira, ela te dá a opção de pagamento com cartão de débito, mas desde que seja desta instituição, desta bandeira. Acontece que o que tenha por trás disso, além dele ser uma venda casada, não permitida pelo código, ele tem que você põe e predispõe todos os seus, como vou dizer para você, todos os seus dados para essa instituição. Claro. Ou seja, seu nome, seu CPF, seu e-mail, ou seja, ele tem todo aquele banco de dados que ele vai utilizar em outras situações para você. Dica final para o nosso telespectador. Dica final. Utilize o Código de Defesa do Consumidor. Ele é a sua ferramenta de defesa. Ele foi feito para você, consumidor, e foi feito para você, prestador de serviço, fornecedor. Muito bom, foi muito esclarecedor, muito obrigada. Obrigado você. E você não deixe de acessar o meu site www.monicadelimazevedo.psc.br. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico.